Ela era só a faxineira, invisível, silenciosa, até que num instante improvável fez a filha autista do bilionário falar. Depois de anos em completo silêncio. O que ela disse foi só o começo. Em poucos meses, a menina falaria, em 9 idiomas. E a verdade sobre quem era aquela mulher destruiria tudo o que eles pensavam saber. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O pano úmido escorregou da mão de Lorena e caiu no chão, mas ela mal percebeu. Seus olhos estavam fixos na menina sentada sobre o tapete de atividades a poucos metros de distância. Clara Castanho, 9 anos, autista, muda desde os 3, acabava de fazer algo impossível. "O que você disse?" Lorena sussurrou instintivamente, como se uma palavra mais alta pudesse desfazer o momento. Clara não respondeu, mas a expressão em seu rosto já não era a mesma. Os olhos, normalmente opacos, quase sem foco, agora brilhavam. Não como quem vê, mas como quem retorna. Sua boca se mexera. O som saíra, uma única palavra. Fraca, sim, quase um sussurro, mas clara. Lorena sentiu o coração acelerar. Não era imaginação, não era eco. Aquilo aconteceu. Ela se agachou lentamente, o corpo rígido como se estivesse se equilibrando sobre um fio invisível. Clara a olhava de volta. Era a primeira vez que ela sustentava um olhar por mais de 2 segundos. "Você falou?" A menina inclinou levemente a cabeça, como se ainda processasse o que tinha acontecido. O painel de comunicação com figuras e símbolos coloridos, parte da terapia da menina, estava ali ao lado. Lorena se lembrava de tê-lo visto mal posicionado minutos antes. Estava torto na parede, com os símbolos fora de ordem. Por impulso, ela o havia reorganizado, alinhando as imagens e limpando a poeira acumulada. Só isso, um gesto banal, uma rotina qualquer. E então, Clara falou. Lorena sentou-se sobre os calcanhares, sem saber o que fazer. Parte de si queria chamar alguém. Parte queria manter o segredo só para ela, como quem descobre algo frágil demais para ser exposto. Clara não tirava os olhos dela. 1 segundo, 2, 3. "Você pode repetir?" Lorena pediu, agora mais gentil, quase maternal. A menina abriu a boca, hesitou, respirou fundo. E então falou de novo. A mesma palavra, em japonês. Lorena levou a mão à boca. Dessa vez, lágrimas vieram com facilidade. Não fazia ideia de como aquilo era possível, mas sabia o que tinha ouvido, sabia o que estava diante dela. Clara havia cruzado uma fronteira invisível, e de algum modo ela estava ligada a isso. O som de passos apressados no corredor quebrou o momento como vidro sendo trincado. A porta se abriu com força. Henrique Castanho entrou. Alto, imponente, os olhos carregando aquele tipo de cansaço que só pais de filhos doentes conhecem. Ele parou ao ver Lorena sentada no chão de frente para a filha. "O que está acontecendo aqui?" Clara virou o rosto. Olhou para o pai e, com a mesma serenidade com que falara antes, sussurrou novamente. Henrique congelou. Ela falou?" Perguntou, sem acreditar no próprio ouvido. Lorena ficou de pé, as mãos trêmulas. Quis explicar, mas as palavras sumiram. Henrique aproximou-se lentamente. A filha o acompanhava com os olhos. Ele se ajoelhou ao lado dela, como fazia todos os dias, sem nunca obter resposta. "Filha, você me escuta?" Clara piscou. "Repete o que você disse, meu amor. Por favor." "Nada." Henrique olhou para Lorena, depois para Clara. "O que aconteceu aqui?" Lorena ainda hesitava. Sentia-se culpada, como se tivesse invadido um território sagrado. "Eu só estava limpando. O painel estava desorganizado. Eu arrumei." "E ela falou?" Lorena assentiu, devagar. "Falou sim, 3 vezes." Henrique olhou para a filha, incrédulo. Depois voltou para Lorena. "Você sabe o que ela disse?" "Sim, é uma palavra em japonês." Henrique franziu o senho.
Japonês. Sim. Lorena hesitou. Significa socorro. O silêncio que se instalou era pesado demais para uma sala tão ampla. Henrique levantou-se devagar, como quem retorna de um lugar distante. Caminhou até a porta e ficou ali por alguns segundos, imóvel. Depois, saiu sem dizer nada. Lorena permaneceu parada, sentindo o coração bater alto demais no peito. Olhou para Clara. A menina agora mexia nos bonecos ao seu redor, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Para sempre. O resto do turno passou como um borrão. Ninguém mencionou o ocorrido. Nenhum chamado, nenhuma pergunta. Apenas o som abafado dos aspiradores, o tilintar da louça cara na cozinha e o burburinho dos empregados que a ignoravam. Lorena mal conseguiu comer. Quando o relógio bateu 6, ela entregou o crachá ao segurança e saiu. O ar da rua estava pesado, úmido. O céu começava a escurecer. No ponto de ônibus, sentou-se com a postura arqueada. As mãos ainda tremiam. Ela tentava se convencer de que não tinha sido nada, que Clara tinha apenas repetido um som ouvido em alguma animação, que aquilo não queria dizer o que parecia. Mas era mentira. Lorena conhecia aquela palavra, conhecia a entonação, sabia o que significava. E o mais estranho, conhecia aquele olhar, o olhar de quem finalmente se faz ouvir depois de muito tempo no escuro. Naquela noite, Lorena teve dificuldade para dormir. As palavras da menina ecoavam na sua cabeça. Não o som em si, mas o modo como foram ditas. Como se houvesse um sentido emocional ali. Um pedido. Revirou-se na cama pensando se devia dizer algo. E se Henrique achasse que ela havia interferido demais? E se achasse que ela estava se aproveitando? Ou pior, e se quisesse saber mais? Na manhã seguinte, quando chegou à mansão, foi recebida com um olhar fixo da governanta. O senhor Castanho quer falar com você. Agora. Lorena seguiu o corredor em silêncio, coração disparado. Passou pela sala de estar, pela biblioteca. O ambiente parecia mais silencioso que o normal, ou talvez fosse só ela, tentando escutar demais. A porta do escritório estava entreaberta. Henrique estava lá dentro, sozinho. Entra, disse ele, sem levantar os olhos do tablet. Lorena entrou. Ficou parada. Senta, por favor. Ela obedeceu. Eu falei com os terapeutas da Clara, começou ele. Eles disseram que é improvável que ela tenha falado aquilo por acaso. Que talvez tenha sido um eco ou um treino antigo, mas nada assim, espontâneo. Silêncio. Você já trabalhou com crianças especiais antes? Não, respondeu Lorena, honesta. Mas sabe japonês? Um pouco. Estudei por conta própria há muitos anos. Henrique finalmente a encarou. Por quê? Ela hesitou. Não podia contar. Não tudo. Sempre gostei de línguas. Antes de vir para o Brasil, estudava. Mas tive que parar. Ele assentiu lentamente. A Clara... Ela olhou para você quando falou. Você notou? Sim. Isso nunca aconteceu antes. Lorena ficou em silêncio. Henrique se inclinou para a frente. Quero que você continue entrando na sala de terapias. Mas sem bagunçar nada, entendeu? Fica lá limpa, organiza, mas... Quero ver se isso se repete. Mas, senhor, por favor. Lorena assentiu. Quando saiu do escritório, o coração ainda batia forte. Clara falara. Henrique a ouvira. E agora, o foco estava sobre ela. Sobre Lorena. Sobre quem ela era. Ou melhor, sobre quem ela escondia ser. Sente-se, por favor. Henrique não costumava usar palavras como por favor com os funcionários. Lorena sabia disso. E isso, por si só, já a deixava inquieta. O escritório tinha o ar pesado de salas onde segredos são guardados. Livros alinhados milimetricamente nas estantes de madeira escura. A luz entrando em feixes silenciosos pelas persianas. Henrique estava sentado atrás da mesa. Blazer no encosto da cadeira. Mangas da camisa dobradas. O rosto exausto, mas atento. Lorena sentou-se com postura rígida,
os joelhos unidos, como se esperasse uma repreensão. Pode me explicar o que aconteceu ontem? Ele perguntou direto, sem levantar a voz. Ela respirou fundo. Eu estava limpando a sala. Vi o painel de símbolos torto, mal posicionado. Achei que estava errado. E arrumei. Errado em que sentido? Os ideogramas estavam fora da ordem. A sequência visual estava confusa. Só reorganizei. Henrique inclinou-se levemente para frente. E você tem formação em terapia, fonoaudiologia, algo do tipo? Não, senhor, só estudei um pouco de linguística antes de vir para o Brasil. A palavra escapou antes que ela pudesse se conter. Linguística. Era cedo demais. Henrique não comentou. Só registrou a informação com um leve levantar de sobrancelha. E você entende japonês? Lorena hesitou. De novo. Um pouco, sim. Onde aprendeu? Estudava por conta própria. Sempre gostei de línguas. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou. Caminhou até a janela e olhou para o jardim. Clara nunca falou antes daquele dia. Nenhuma palavra, nenhum som que parecesse estruturado. Ele se virou para ela. E por acaso, fala justo no momento em que você está com ela. E justo em uma língua não convencional. Lorena apertou as mãos no colo. Eu não fiz nada. Não falei com ela. Só limpei. Mas ela falou. Sim, senhor. Falou. Henrique a encarou por alguns segundos. Então, sem dizer mais nada, caminhou até a porta e a abriu. Vai continuar com sua rotina normal, mas quero que você entre naquela sala todos os dias, mesmo fora do horário de terapia. Lorena levantou-se devagar. Por quê? Porque por algum motivo que ainda não entendi, minha filha falou na sua presença, e isso não é algo que eu possa ignorar. Na hora do almoço, Lorena sentia os olhares. Os outros funcionários não diziam nada abertamente, mas murmuravam entre si. A governanta fingia ignorá-la. A cozinheira, normalmente sorridente, serviu com frieza. Ela sabia como era. Já havia visto aquilo antes. Silêncio e suspeita andavam de mãos dadas. Mesmo assim, naquela tarde, ela seguiu a ordem. Voltou à sala de terapias. Clara estava lá, sentada em frente ao painel de figuras, como no dia anterior. Lorena passou o pano no chão sem se aproximar. Evitava fazer contato visual. Agia como se não estivesse ali por mais nenhum motivo, além da limpeza. Mas Clara a observava. Quando ela terminou de limpar o canto mais distante, a menina fez um som. Lorena congelou. Virou-se devagar. Clara apontava para um dos símbolos no painel. E então falou de novo. A mesma palavra. A palavra que, no dia anterior, desatara o nó do silêncio. Henrique estava do lado de fora, observando pela porta entreaberta. Ele não fez menção de entrar, mas o rosto dele, naquele momento, era o de um homem em conflito, entre ceticismo e esperança, entre medo e fé. Clara virou-se para Lorena e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que acendia alguma coisa difícil de explicar. Lorena sorriu de volta, pela primeira vez, sem culpa. Naquela noite, Henrique fez 2 ligações discretas. A primeira para a clínica que tratava Clara desde pequena. Pediu que enviassem um dos especialistas mais experientes para uma visita. A segunda, para uma amiga de infância, agora psicóloga, que devia a ele mais de um favor. Ele não contou a ninguém. Na manhã seguinte, Lorena foi chamada novamente ao escritório. Henrique não estava sozinho. Ao lado dele, um homem elegante, grisalho, com óculos de armação preta e uma prancheta nas mãos. Terno de alfaiataria. Jeito de quem já viu muito. Este é o Dr. Álvaro Ramírez. Trabalha com autismo há mais de 20 anos. Quero que ele observe o que está acontecendo com a Clara. Lorena sentiu o estômago apertar. Eu não sou terapeuta. Repetiu, defensiva. Não pedi que fosse. Só quero que entre na sala como tem feito. Faça exatamente o que fez antes. O Dr. Álvaro vai observar à distância. Lorena não teve como recusar.
A sala estava silenciosa quando ela entrou. Clara já estava lá, sentada no mesmo lugar. O painel havia sido refeito, os ideogramas trocados por imagens mais neutras, frutas, cores, animais. Lorena não mexeu em nada, apenas começou a limpeza. O Dr. Álvaro observava de uma sala vizinha, através de um vidro espelhado. Clara seguia cada movimento de Lorena com os olhos. Quando ela se aproximou do tapete, a menina apontou para a figura de um gato. Tentou pronunciar algo. Não foi claro, mas não foi ruído. Lorena parou, olhou para a menina. Isso é um gato? Clara assentiu. Você gosta de gatos? A menina piscou lentamente. Henrique, ao lado de Álvaro, apertou os olhos. O especialista anotava tudo. De repente, Clara tocou uma das imagens. Um cachorro. Cachorro, disse com voz baixa, mas audível. Lorena não reagiu de imediato. Estava em choque. Isso mesmo, respondeu depois de alguns segundos. É um cachorro. Álvaro virou-se para Henrique. Isso não é ecolalia, não é repetição mecânica, isso é comunicação intencional. Henrique não respondeu. Estava com a mão na boca, os olhos marejados. Depois da sessão, Álvaro pediu para conversar com Lorena. Você já trabalhou com comunicação alternativa antes? Não, mas sabia que ela estava tentando se expressar com imagens. Eu vi o painel. Era parecido com os que se usam em ensino de segunda língua. Eu reorganizei. Instintivamente, Álvaro assentiu, pensativo. Você tem uma sensibilidade pouco comum. Pouca gente perceberia a lógica do painel como você percebeu. Muito menos alguém sem formação clínica. Eu não fiz nada, repetiu Lorena. Só limpei. Foi o suficiente. Henrique passou o restante do dia quieto. Observava Lorena de longe. Não a abordava, mas a acompanhava com o olhar sempre que cruzava os corredores. Naquela noite, Clara teve um surto leve antes de dormir. Repetia palavras desconexas, algumas das quais ninguém entendia. Mas quando Lorena apareceu no corredor, acidentalmente, a menina se acalmou. Henrique viu e entendeu que aquilo não era coincidência. Era algo maior. No dia seguinte, ele chamou Lorena mais uma vez, dessa vez sem formalidades. Você não é só uma faxineira, não é? Ela empalideceu. Sou sim, senhor. Não minta. Lorena hesitou. O silêncio durou tempo demais. Eu só estudei antes de vir para cá. Estudou o quê? Linguística, letras, idiomas, mas isso foi há muito tempo. Henrique cruzou os braços. E por que veio trabalhar como faxineira? Ela o encarou, pela primeira vez, com firmeza, porque era o que me restava. Henrique não insistiu, mas também não desviou o olhar. A Clara vai ter uma nova sessão amanhã. Quero que você esteja lá. Só observe, só fique e veja o que acontece. Lorena assentiu. Saiu da sala com os olhos ardendo. Ela sabia o que aquilo significava. O foco havia se voltado para ela, e uma vez que isso acontece, não há mais como esconder. O primeiro som claro veio durante uma brincadeira improvisada. Lorena estava agachada, espalhando cartões ilustrados no chão. Tinha encontrado os cartões esquecidos em uma gaveta no fundo da sala de terapias. Imagens de animais, objetos, ações. Em vez de organizá-los da forma convencional, ela optou por algo que fazia mais sentido para ela. Agrupou as imagens por som inicial. Clara observava tudo de longe, os olhos curiosos, o corpo imóvel. Vamos fazer um jogo, tá? Disse Lorena, sem esperar resposta. Quando eu mostrar o desenho, você aponta se souber o que é. Depois a gente tenta falar juntos. Era simples, mas era diferente. Lorena mostrou o primeiro, um gato. Clara não reagiu. Depois veio a bola. Clara franziu a testa, como se algo ali fizesse sentido. Tocou na imagem com o dedo. Depois olhou para Lorena. Ball, sussurrou. Lorena congelou. Era uma palavra em inglês. Curta, mas dita com clareza. Sem repetir alguém. Sem estímulo anterior. Espontânea. Isso mesmo.
disse tentando conter a emoção. Ball. Muito bem, Clara. A menina corou de leve e então apontou para outra imagem. Um cachorro. Dog. Lorena sorriu. A ponta do orgulho lhe tocou o peito como há muito tempo não fazia. Na manhã seguinte, Henrique assistiu discretamente à nova sessão. Lorena usava tampas de potes, caixas vazias e papéis coloridos para montar um tipo de jogo de memória adaptado. Clara parecia confortável, quase à vontade. Falava em sussurros, mas com intenção. Red, chair, book, dizia ao apontar os objetos. Henrique cruzou os braços encostado na porta. A terapeuta oficial, Melissa, chegou atrasada à sessão. Assim que viu a cena, parou no batente, os olhos fixos em Lorena. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com tom ríspido. Clara encolheu os ombros imediatamente. Lorena se levantou, tentando justificar. "Eu só estava aguardando a senhora. Achei que podia fazer algo leve com ela enquanto..." "Isso aqui não é um recreio", interrompeu Melissa. "Esses métodos não têm base científica." Henrique entrou. "Ela estava interagindo", disse com um tom calmo, "e falando em inglês." Melissa engoliu seco. "Pode ser ecolalia, repetição. Não significa que ela compreenda." "E se for compreensão?" retrucou Henrique. Melissa o olhou nos olhos. Havia algo mais ali. Não apenas preocupação profissional, mas uma pontada de insegurança. Na reunião da noite, Melissa foi categórica. "Senhor Castanho, compreendo sua empolgação, mas sua filha precisa de um plano terapêutico sério, contínuo. Permitir que uma funcionária sem formação atue dessa forma pode comprometer anos de progresso." Henrique ouvia, mas não respondia. As palavras de Clara, ainda frescas, repetiam-se em sua mente como uma música distante. Dog, chair, red. E mais que as palavras, ele lembrava do olhar dela, de uma menina que, por breves minutos, parecia existir com intenção. "Vou pensar", disse por fim. "Obrigado por sua dedicação, Melissa." Ela saiu, contrariada. Os funcionários da casa começaram a comentar. "Agora ela é professora?" cochichou uma das copeiras na cozinha. "Aposto que nem diploma tem", murmurou o jardineiro. Lorena fingia não ouvir. Fazia seu trabalho com a mesma atenção de sempre, mas havia algo novo em seu passo. Um peso silencioso, como quem caminha em campo minado. Henrique evitava falar diretamente com ela, mas observava, sempre. Na semana seguinte, os avanços se intensificaram. Lorena passou a criar jogos simples com objetos do cotidiano. Dava nomes aos talheres, às frutas, aos cômodos da casa. Associava cores a movimentos. Pedia que Clara escolhesse, tocasse, nomeasse. Clara respondia com hesitação, mas com firmeza. Spoon, banana, door. Palavras simples, mas palavras intencionais. Em uma das sessões, formou sua primeira frase. "I want ball." Lorena precisou sair da sala para conter o choro. Na tarde daquele mesmo dia, Melissa invadiu o escritório de Henrique. "Isso passou dos limites", disse irritada. "A Clara está confundindo vocabulário, misturando métodos, sem estrutura. Está errando a pronúncia. Isso é um retrocesso, não avanço." Henrique olhou para ela por longos segundos. Ela falou uma frase completa hoje. Melissa empalideceu. "Está mais calma, mais centrada", continuou ele. Pela primeira vez, pediu algo sem crise, sem se bater. "Você sabe o que isso significa?" Melissa recuou. "Henrique, você está sendo emocional e arriscado. Essa mulher não tem credencial e está influenciando sua filha de um jeito que não podemos prever." Henrique assentiu, mas o olhar perdido na janela denunciava o conflito. Ele sabia que Melissa tinha razão em parte, mas o que estava acontecendo com Clara não cabia nos gráficos nem nos relatórios clínicos. Era outra coisa, algo que ele ainda não entendia. Lorena, sozinha em seu quarto na periferia, relia um antigo caderno de anotações. Páginas amareladas, anotações à mão, rabiscos de estruturas linguísticas, traduções.
Um mapa da linguagem que ela mesma havia desenhado anos atrás. Fechou o caderno. Passou a mão pelos olhos. Lá fora, o som de sirenes ecoava ao longe. Ela sabia que aquele pequeno milagre que estava vendo em Clara tinha um preço e que não seria baixo. No dia seguinte, Henrique entrou discretamente na sala enquanto Lorena reorganizava os cartões. Clara o viu, mas não se abalou. Continuou a atividade com Lorena. Apple, Red, Table. Lorena, sem perceber a presença do patrão, sorriu. Muito bem, Clara. Henrique se aproximou. Observava as duas como quem assiste a algo sagrado. Como você pensa essas atividades? Perguntou de repente. Lorena virou-se, assustada. Eu só tento seguir uma lógica que faça sentido para ela. Associar palavras a objetos reais, repetir padrões visuais, estimular conexão por ritmo, por afeto. Isso é método? Não sei dizer, mas funciona. Henrique ficou em silêncio. Clara se aproximou, segurando 2 cartões. Banana Yellow. Lorena sorriu. Henrique quase chorou. Na noite daquele mesmo dia, a governanta procurou o patrão. Senhor Castanho, com todo respeito, os demais funcionários estão se sentindo desconfortáveis. A senhora Lorena está ultrapassando funções. Henrique apenas assentiu. Vou resolver, disse, mas sabia que não podia simplesmente voltar atrás. A filha estava finalmente falando, e com isso, parte dele também começava a ouvir. A partir de agora, você só entra na sala com supervisão, disse Henrique sem rodeios. Lorena, ainda com o pano de limpeza nas mãos, olhou para ele sem esconder a decepção. Estavam na cozinha de serviço, o único espaço onde conversas como aquela podiam acontecer longe de ouvidos atentos. O cheiro de café queimado pairava no ar. Eu não fiz nada de errado, respondeu. Não estou dizendo que fez, mas isso está fugindo do controle. A terapeuta está desconfortável, os funcionários estão comentando e... Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. Isso não pode parecer favoritismo ou improviso. Lorena assentiu, contida. Vai continuar ajudando Clara, mas só quando alguém estiver junto. Eu quero que tudo esteja documentado. Claro, ela fez que sim, sem levantar os olhos. O silêncio entre os dois foi mais longo do que deveria. Henrique deu um passo atrás, respirou fundo. Não estou te afastando, Lorena. Só estou tentando manter o equilíbrio. Ela sorriu, mas foi um sorriso sem cor. O olhar da copeira atravessou Lorena como uma faca. O jardineiro fingiu não vê-la ao passar pelo corredor. Na lavanderia, a outra funcionária parou de falar assim que ela entrou. Agora é psicóloga? Dissera uma delas no dia anterior. Deve ter feito curso pelo YouTube. Lorena continuava seu trabalho como sempre, mas havia algo novo no ar. O peso do julgamento. Antes era invisível, agora era questionada. O uniforme parecia mais apertado, o crachá pendurado no bolso, mais pesado. Ela já estivera naquele lugar antes, de ser celebrada num momento e suspeita no seguinte. Na sala de terapias, Lorena sentava-se agora ao lado da terapeuta Melissa. Clara ficava no meio, como se entre 2 mundos. Clara, diga o que você quer, dizia Melissa com voz firme. Clara olhava para Lorena. Ball, Melissa anotava. Ela está avançando, sim, mas está misturando os códigos, comentou num tom passivo-agressivo. Ela está entendendo, e isso é mais importante, respondeu Lorena firme. Melissa lançou-lhe um olhar frio. Henrique observava tudo à distância, anotava mentalmente cada nuance. No fim do dia, Lorena se dirigiu ao pequeno armário onde guardava sua bolsa. Quando abriu o zíper, percebeu que a carteira estava fora do lugar. Puxou com cuidado. Seu documento de identidade, a versão brasileira a que usava para trabalhar, estava fora da capa protetora. O papel parecia ter sido manuseado. Olhou ao redor. Estavam sozinhas no corredor. Guardou tudo de volta, mas com os dedos trêmulos. No ônibus de volta para casa, Lorena olhava pela janela sem realmente ver. Seu coração batia com um alerta antigo.
o de que algo estava prestes a ruir. Ela sempre fora cuidadosa. Nunca usava o nome completo. Nunca falava do passado. Os documentos estavam em ordem, mas eram documentos de sobrevivência, não de verdade. Tinha aprendido a viver com o mínimo de pegadas. Mas agora, sob o foco inesperado, cada passo parecia iluminado demais. Na mansão, a governanta comentava com a cozinheira. Ela se recusa a entregar cópias dos documentos, você viu? Diz que é por segurança. Mas quem tem medo de entregar RG, hein? Gente que tem o que esconder. Henrique, sentado no escritório, olhava para a tela do computador. Revia os vídeos de Clara interagindo com Lorena. Em cada cena, havia algo que ele não sabia nomear. Uma conexão que escapava das explicações clínicas. Clara olhava para Lorena como não olhava para ninguém. E mesmo quando não falava, seus gestos eram claros, intencionais. Desviou os olhos para uma pasta que estava sobre a mesa. O setor de recursos humanos havia sinalizado que Lorena nunca apresentara histórico escolar ou referências anteriores. Tinha entregue apenas o básico. Henrique fechou a pasta. Respirou fundo. Algo estava fora do lugar, mas ele ainda não sabia se aquilo era uma ameaça ou apenas uma história que ainda não conhecia. Na sessão seguinte, Clara puxou a mão de Lorena. "Na book, please." Melissa suspirou, anotando mais uma vez. Henrique, do lado de fora, viu o gesto. Viu o brilho nos olhos da filha. Viu também o desconforto crescente da terapeuta. E então, percebeu. As regras que ele tentava impor não estavam funcionando. Porque o que estava acontecendo ali não seguia manual nenhum. Lorena já não precisava chamar Clara para as sessões. A menina a esperava, sentada no canto da sala, sempre com os olhos atentos à porta. Naquela manhã, quando Lorena entrou, encontrou a garota com 2 cartões na mão. Um com a imagem de um coração e outro com a palavra merci, escrita abaixo da tradução em português. "Bonjour", disse Lorena sorrindo, sem saber se Clara compreenderia. Clara não respondeu, mas o olhar carregava algo novo, uma expectativa suave, como quem aguarda o início de uma conversa sem palavras. A terapeuta Melissa não estava naquele dia. Havia informado por mensagem que teria um compromisso médico. Lorena estava oficialmente sozinha com Clara, pela primeira vez em semanas. Ela respirou fundo, sentou-se no chão ao lado da menina, como fazia quando ainda era só a faxineira atrevida. "Hoje, você que manda, tá bom?" Clara tocou o cartão do coração. Depois olhou para Lorena e, pela primeira vez, sorriu com intenção. Era um sorriso tímido, contido, mas era um sorriso. Durante a atividade, Lorena mostrou a imagem de uma boneca. Clara tocou-a com a ponta do dedo e disse hesitante: "Doll." "Isso. Boneca", confirmou Lorena. "Você teve uma?" Clara fez um som gutural suave. Depois tocou o próprio peito. Lorena entendeu aquilo como um sim. Como ela se chamava? Silêncio. Clara tocou a imagem de uma flor. Flower. "Seu nome era Flower?" Clara assentiu. Lorena sorriu. "Bonito. Gosto disso." Ao final da sessão, quando Lorena recolhia os cartões, Clara se aproximou. Lorena achou que ela fosse pegar mais uma imagem, mas em vez disso, a menina segurou sua mão, com leveza, com firmeza. Lorena congelou. Era a primeira vez que Clara tocava alguém por vontade própria. O gesto durou alguns segundos, mas continha mais do que qualquer sessão inteira. Clara então olhou para Lorena e, com a voz mais nítida que já havia usado, disse: "Merci." Lorena sentiu o mundo parar. Não havia música, nem fundo dramático, nem testemunhas. Só aquela palavra em francês, aquela mão pequena na sua, e o silêncio que por uma vez não era vazio, era cheio. Ela não conseguiu conter o choro. Deixou as lágrimas caírem sem pressa, sem vergonha. Clara a observava, mas sem desconforto, como se entendesse que aquilo também era uma forma de comunicação. Naquele mesmo dia, durante o almoço, a governanta comentou:
A menina está diferente. Não gritou, não se isolou. Até segurou o prato sozinha. Henrique ouviu em silêncio. Não comentou, mas fez algo que não fazia há muito. Levantou-se da mesa e foi até a sala de terapias, sem avisar. Quando chegou, encontrou Lorena arrumando os brinquedos. Clara estava sentada no tapete, desenhando formas circulares em um papel. Henrique observou em silêncio. Como ela está hoje? Perguntou. Lorena virou-se, surpresa. Levou um tempo para responder. Sensível, aberta, quase leve. Henrique olhou para a filha, depois voltou o olhar para Lorena. Ela segurou sua mão. Disse, não como pergunta, mas como constatação. Lorena assentiu. Disse, merci. Henrique inspirou fundo. Os olhos se fecharam por um segundo. Obrigada em francês. Sim. E como ela aprendeu isso? Eu tinha mostrado ontem, só uma vez. Comentei o som, a escrita. Achei que ela não tinha entendido. Henrique observou a filha com um misto de orgulho e medo. Algo florescia ali. E florescer era lindo, mas também expunha. Na hora da saída, Clara caminhou até Lorena e a abraçou. Apenas isso. Um abraço rápido, desajeitado, mas inteiro. O jardineiro viu. A copeira comentou depois. Lorena já não era só a faxineira. Agora era outra coisa. Algo que não tinha nome fácil. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Lorena lembrava da pequena mão apertando a sua, do som suave de merci, do rosto da menina já sem a rigidez de antes. Fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, imaginou uma casa que não fosse feita apenas de silêncio. Ele não fala português, então mantenha o tradutor por perto, disse Henrique à equipe, enquanto ajeitava os punhos da camisa. E, por favor, nada de barulho no corredor. Isso é uma reunião delicada. Era raro Henrique Castanho receber clientes em casa, mas Hiroshi Yamazaki, investidor japonês com participação em uma startup que Henrique pretendia adquirir, insistira num encontro mais informal, fora do ambiente corporativo. Queria ver de perto o estilo de vida do homem que dirigia a empresa brasileira mais promissora do setor. Clara estava no andar de cima, em horário livre. Melissa havia remarcado a sessão daquela tarde. Lorena passava pano no chão da sala de jantar quando o homem chegou. Trajava um terno cinza claro, sapatos discretos e um sorriso contido. Tinha um intérprete ao lado, mas parecia confortável. Ele quer ver a casa, disse Henrique à governanta, e entender como vivemos aqui. É parte da análise de perfil. Lorena manteve-se afastada. Não era sua função se envolver. Até que, ao final da visita, ao passarem pelo corredor que dava para a sala de terapias, Clara apareceu. Não como uma criança assustada, mas caminhando, com postura leve, em direção ao grupo. Henrique congelou. Clara, meu amor, está tudo bem? Yamazaki inclinou-se num leve cumprimento. Clara o observou com calma. Depois, falou. Curto, claro, em japonês. O intérprete arregalou os olhos. Yamazaki respondeu imediatamente surpreso, sorrindo pela primeira vez. Os dois trocaram 3 frases curtas, com naturalidade. Henrique não entendeu uma palavra. Lorena, de longe, entendeu cada sílaba. Na cozinha, minutos depois, o intérprete confidenciou à governanta. Aquela menina... Ela falou japonês fluentemente, sozinha, sem erro. A filha do patrão? Sim, com sotaque suave, mas natural, impressionante. A conversa não ficou ali. 2 dias depois, Henrique recebeu um e-mail inesperado de um sócio de Yamazaki. Foi surpreendente ver sua filha se expressando com tanta naturalidade naquele idioma. Entendemos que há um método inovador envolvido. Consideramos isso um diferencial humano importante na parceria. Henrique ficou pensativo. Clara não havia aprendido aquilo nas sessões formais. Ele sabia. 3 dias depois, um pequeno artigo informal circulou num fórum fechado de pais e terapeutas de alto padrão. Menina brasileira autista surpreende investidor internacional ao dialogar em japonês, sem tradução.
O texto era discreto, não citava nomes, mas alguém da equipe compartilhou com uma terapeuta, que compartilhou com um colega, que por fim enviou o link a um jornalista investigativo especializado em perfis humanos. O nome dele era Sandro Muniz. Sandro tinha faro para histórias incomuns e, acima de tudo, para pessoas que não queriam ser encontradas. Ao ler a nota, seus olhos fixaram-se na descrição sutil. Uma funcionária teria estimulado a criança com métodos não convencionais. Ele se interessou. Em poucas buscas, descobriu que a empresa envolvida era a Castanho Biotecnologia e que Henrique Castanho tinha uma filha com um desenvolvimento atípico, confirmado em redes privadas e fóruns restritos. Sandro arquivou o nome e começou a puxar fios. Na mansão, Henrique chamou Lorena para conversar. "Foi você, não foi?" perguntou sem rodeios. Ela hesitou. A Clara falou com Yamazaki, em japonês. Ele entendeu. Eles se comunicaram. "Isso não veio da escola, nem da Melissa. Isso veio de você." Lorena abaixou os olhos. "Eu mostrei algumas palavras. Quando vi que ela reagia, continuei. Por que japonês?" Porque ela respondeu melhor aos símbolos visuais. E japonês tem uma estrutura que, para alguns perfis neurológicos, facilita a assimilação. Henrique ficou em silêncio. "Você percebe que isso saiu do controle? Não era minha intenção. Eu só fui seguindo o que ela me dava." Henrique assentiu. Depois, mais baixo. "Está virando notícia." Lorena sentiu o corpo gelar. Uma nota circulou. Nada oficial. Mas, se isso crescer, vão começar a perguntar quem você é. Como sabe tanto? De onde vem? Ela não respondeu. Henrique percebeu. "Tem algo que eu não sei, Lorena." Ela olhou para ele, firme, mas não disse nada. Em uma cafeteria modesta do centro da cidade, Sandro Muniz passava os olhos pela tela do laptop. Tinha conseguido os nomes de todos os funcionários da residência Castanho. Lorena Ávila lia-se na planilha. Poucas informações além disso, mas o sobrenome o acendeu. Buscou por registros de imigração, por cadastros públicos, por listas de docentes antigas. Nada. Abriu seu sistema de busca cruzada. Inseriu Lorena Ávila mais linguística mais América do Sul. Um artigo acadêmico dos anos 2000 apareceu. Autoria boliviana. Especialista em estruturas sintáticas de línguas originárias. Ele leu o resumo. Depois, olhou de novo para o nome. Um alerta acendeu dentro dele. Talvez estivesse diante de algo muito maior que uma história comovente. Naquela noite, Lorena trancou-se no quarto. Abriu o fundo falso de uma velha mala onde guardava os documentos reais. Não os via há anos. Passou os dedos sobre a capa do passaporte boliviano, sobre o diploma com selo oficial, agora desbotado, sobre a foto com um homem ao lado, seu marido, tirada meses antes do fim. Guardou tudo de novo com cuidado e chorou, baixinho, como quem sabe que a fuga, mais cedo ou mais tarde, termina. Henrique Castanho raramente descia para o café da manhã, mas naquela terça-feira, às 8h15 da manhã, estava sentado à cabeceira da mesa da copa, camisa social aberta no colarinho, café preto na mão. A governanta estranhou, a copeira mais ainda. "Avisa a Lorena que eu gostaria de vê-la assim que possível", disse sem levantar os olhos do celular. Lorena estava recolhendo toalhas no andar de cima quando recebeu o recado. O coração disparou. Depois da visita do investidor e do burburinho sutil que começava a circular, qualquer chamada direta de Henrique parecia carregar algo além da rotina. Ela respirou fundo antes de entrar na copa. "Bom dia, Sr. Castanho." Ele levantou os olhos, pousou o celular e gesticulou para que ela se sentasse. "Bom dia, Lorena. Senta, por favor." Ela obedeceu, rígida. Henrique foi direto. "Quero te fazer uma proposta." Lorena sentiu a espinha enrijecer. "Diga." Formalizar sua atuação com a Clara. Como assistente educacional, contratada oficialmente com registro, com salário superior ao atual,
Ela demorou alguns segundos para responder. Senhor Castanho, isso não é necessário. Eu sou funcionária da casa e... Você não é só funcionária da casa, ele interrompeu, sem elevar o tom. A Clara tem respondido a você como não responde a mais ninguém. E os resultados são reais. Não estou pedindo que substitua profissionais, mas que seja oficialmente parte da equipe de apoio. Lorena desviou o olhar. A proposta, por mais lisonjeira que fosse, soava como uma armadilha. Não por parte dele, mas do destino. Um passo à frente era também um passo rumo à exposição. Eu agradeço, disse com a voz baixa, mas não posso aceitar. Henrique franziu a testa, genuinamente surpreso. Por que não? Eu tenho minhas razões, familiares, documentais. É complicado. Se for uma questão de readequar sua função no RH, posso resolver. Temos autonomia. Não é só isso, interrompeu quase num sussurro. Henrique a encarou. Havia mais ali. Ele sabia, mas não forçou. Tudo bem, a oferta continua em aberto, quando quiser. Ela assentiu e levantou-se. Mas não antes de ele dizer: eu acredito no que você está fazendo, e acho que a Clara também. Naquela tarde, Lorena saiu do trabalho com passos pesados. Não foi direto para casa. Parou numa lan house antiga na Zona Norte. O lugar estava decadente, mas ainda funcionava. Sentou-se na terceira cabine e ligou o computador. Digitou o número de protocolo do seu visto temporário. Era o segundo que renovara desde que chegara ao Brasil. A tela carregou lentamente. Status: pendente. Prazo para regularização: 27 dias úteis. Lorena sentiu o estômago virar. Se não apresentasse nova documentação nos próximos dias, o processo seria arquivado. E ela considerada em situação irregular. Voltou a digitar, agora com mãos trêmulas, tentando acessar o formulário de renovação. O site travou, a sessão expirou. Ela fechou os olhos, apoiou a testa sobre a mão. O tempo, implacável, começava a mostrar os dentes. Enquanto isso, no apartamento modesto do jornalista Sandro Muniz, a matéria inacabada sobre a menina que fala japonês ganhava novos parágrafos. Sandro havia identificado 3 artigos acadêmicos bolivianos assinados por uma dorera, Lorena Ávila, especialista em linguística aplicada. A semelhança era impressionante, faltava uma confirmação visual, uma imagem, um elo concreto entre a professora do passado e a mulher do presente. Ele decidiu que faria uma visita discreta ao endereço cadastrado na empresa Castanho. No dia seguinte, Lorena estava calada. Executava suas tarefas com precisão, mas sem o brilho de antes. Clara notou. Durante a atividade de cartões, a menina tocou no rosto dela. Sad? Lorena forçou um sorriso. Um pouquinho só, mas vai passar. Clara tocou a palavra happy no painel. Depois tocou o próprio peito. Lorena riu. Que bom que você está feliz. Mas por dentro, não estava. Henrique notou o distanciamento. Chamou Lorena no final do expediente. Você parece diferente. Está tudo bem? Ela hesitou. Quase disse, mas não disse. Só cansada. Ele assentiu. A proposta continua em pé. Ela apenas agradeceu. Naquela noite, um carro estacionou discretamente na esquina da rua onde Lorena morava. Sandro Muniz observou o movimento pela janela do passageiro. Anotou o horário de entrada dela no prédio. Amanhã tentaria abordá-la. Enquanto isso, o cronômetro invisível do sistema de imigração seguia correndo. E Lorena, sem saber, começava a ser perseguida por verdades que insistia em manter enterradas. A primeira imagem foi a fumaça, cinza, densa, invadindo corredores que já não existiam. Depois vieram os gritos, um estouro seco e o som de algo quebrando, vidro talvez. Lorena corria e corria. O braço de Miguel apertava o seu com força, puxando-a por vielas. Ao longe, sirenes. Depois, o som de motores. Ela acordou com o próprio grito preso na garganta.
Sentou-se na cama, ofegante, o suor escorrendo pelas têmporas. O quarto pequeno mal tinha espaço para a cama e o guarda-roupa. A luz do abajur tremia. Passou as mãos no rosto, tentando apagar a sensação daquelas memórias que sempre voltavam sem aviso. Na mesa de cabeceira, um porta-retrato virado para baixo. Ela o ergueu com cuidado. Era ele, Miguel, seu marido, o homem que desafiou o governo em textos em rádios clandestinas, o mesmo que foi perseguido, ameaçado e um dia simplesmente não voltou do trabalho. Ela fugiu na semana seguinte, com uma mochila, o equivalente a R$ 200 e um envelope com documentos emprestados de uma colega ativista, incluindo um passaporte em nome de outra mulher que nunca mais veria. Nunca olhou para trás. Foi por Corumbá que cruzou a fronteira de madrugada com a ajuda de um caminhoneiro boliviano que a deixou perto de uma paróquia. Atravessou com o que tinha, pediu abrigo e em poucos dias conseguiu um nome provisório, uma certidão básica e uma promessa de jeitinho para permanecer. Nada era oficial, mas funcionava. Naquela noite, o passado voltou com todas as cores e sons. No dia seguinte, ela chegou cedo à mansão. O rosto ainda pálido, os olhos marcados pela noite mal dormida. Henrique percebeu de relance, mas não comentou. Na sala de terapias, Clara já esperava, rodeada de cartões coloridos. Mas algo estava diferente. A menina estava mais agitada, inquieta, como se algo interno estivesse em ebulição. "Bom dia", disse Lorena, sentando-se ao lado. Clara não respondeu. Estava mexendo nos papéis com velocidade desordenada. Lorena observou. "Você está brava?", perguntou apontando para um cartão com um rosto vermelho e a palavra raiva. Clara parou. Olhou o cartão. Depois tocou nele com o dedo bem devagar. "Raiva", Lorena assentiu. "Pode falar comigo. Está tudo bem sentir isso." A menina olhou para ela. Depois tocou outro cartão. "Tristeza." "Também?" "Também", disse Lorena, com um sorriso breve. Às vezes, as duas aparecem juntas. Clara olhou para os próprios pés, depois apontou para Lorena. "Você?" Lorena sentiu o baque. "Sim, eu também." Naquela tarde, Lorena trouxe uma novidade. Figuras com expressões humanas reais. Rostos de adultos e crianças, com emoções distintas. Alegria, medo, surpresa, desgosto. "Vamos tentar dar nome a isso", disse, apontando para uma mulher sorrindo. "Feliz", respondeu Clara. "Muito bem. E isso?" Um homem com olhos arregalados. "Medo. E você? Como se sente agora?" Clara hesitou. Tocou a imagem do rosto sereno. "Calma." Lorena sorriu. "Isso é bom." No intervalo, Lorena foi até o jardim. Sentou-se num banco de pedra, observando o céu. Henrique a encontrou ali. Estava saindo para uma ligação, mas parou ao vê-la. "Você está bem?" "Só cansada." "Te vi mais abatida hoje." Ela hesitou. "Tive um pesadelo com coisas antigas." Henrique assentiu. "Você e Clara têm isso em comum." "O quê?" "Carregam vozes que o mundo não ouviu, cada uma à sua maneira." Lorena não respondeu, mas ficou com aquilo na cabeça o resto do dia. Na sessão seguinte, Clara apontou espontaneamente para o cartão de gratidão. "Gratidão?" perguntou Lorena, surpresa. Clara sorriu. "Ah, é por você!" Lorena conteve o choro. "Eu também sou grata, Clara, muito." A menina então disse, "Minha mãe não me ensinou isso." Foi a primeira vez que Clara mencionou a mãe biológica. Lorena sentiu um nó na garganta. "E está tudo bem. A gente aprende com quem aparece no caminho." Clara assentiu. Depois segurou a mão de Lorena com firmeza. À noite, Lorena escreveu algo no caderno antigo. "A linguagem não começa com gramática, começa com emoção. A voz do trauma encontra palavras na margem do silêncio. Clara está finalmente dizendo o que sente. E talvez eu também precise fazer isso." Fechou o caderno. Encostou na parede. A voz de Miguel ainda ecoava na sua memória, mas agora a de Clara também. E pela primeira vez, elas não pareciam tão distantes.
Sandro Muniz não era do tipo que se contentava com indícios. Precisava de prova concreta. Um documento, uma imagem, uma linha cruzando os pontos. E naquela manhã de sexta-feira, ele a encontrou. No site de um antigo congresso acadêmico latino-americano, datado de 2007, uma foto em baixa resolução mostrava uma jovem sorridente segurando um microfone. Ao fundo, um slide com o título A Linguagem como Ferramenta de Resistência Cultural. A legenda abaixo confirmava: Doutora Lorena Ávila, Universidade Maior de San Andrés, La Paz. Ele ampliou a imagem e não teve dúvidas. Era ela. No mesmo dia, Sandro pediu um levantamento de entrada e saída no sistema de imigração brasileiro. O nome Lorena Ávila constava numa entrada não regularizada por via terrestre há 8 anos, com registro provisório solicitado por intermédio de uma organização religiosa. Um pedido de refúgio fora protocolado semanas depois, mas negado por ausência de documentação comprobatória de risco iminente. Desde então, não houve novas movimentações oficiais. Ela vivia em silêncio, literalmente fora do radar. E agora, por um acaso improvável, uma criança autista falando japonês, o nome dela reaparecia. Era ouro jornalístico, mas também era uma bomba. Na segunda-feira seguinte, Sandro esperou no ponto de ônibus em frente à casa onde sabia que Lorena morava. Ela saiu pontualmente às 6h20 da manhã, de uniforme, sozinha. Ele se aproximou devagar. Senhora Lorena? Ela virou-se. O corpo ficou imediatamente tenso. Sim, meu nome é Sandro Muniz. Sou jornalista. Estou fazendo uma matéria sobre educação alternativa e acredito que você possa me ajudar. Lorena ficou pálida. Eu acho que não posso, senhor. Na verdade, pode. Eu sei quem você é. Ou melhor, quem você era. Ela recuou um passo. Desculpe, não tenho nada a dizer. Doutora Lorena Ávila, professora universitária, especialista em linguística, viúva de Miguel Ramos, jornalista assassinado em La Paz após denunciar corrupção do governo Morales. Lorena parou de andar. Os olhos dela ficaram fixos. A respiração travou. Como você... Eu pesquiso. E você andou chamando atenção, mesmo tentando evitar. Sua história pode mudar o debate sobre imigração e educação. Pode inspirar outras pessoas, mas precisa ser contada. Ela balançou a cabeça. Não. Por favor. Podemos conversar com calma. Não precisa ser agora. Não, disse firme. Você não entende o que está fazendo. Eu não quero aparecer. Não posso aparecer. Sandro suspirou. Eu entendo seu medo. Mas sua invisibilidade é o que permite que tanta injustiça aconteça. Você tem a chance de transformar isso. Eu não quero transformar nada, disse ela, com lágrimas nos olhos. Só quero viver em paz. Se eu não contar, outro vai contar. A notícia está rodando. Gente importante está perguntando. Você não vai conseguir fugir disso por muito tempo. Ela se afastou. Me deixe em paz. E correu, literalmente, até o ponto de ônibus. Durante o trajeto, Lorena sentia a pressão no peito como um peso físico. Suava frio. Os pensamentos giravam descontrolados. Se aquela história viesse à tona, tudo acabaria. Seu protocolo de permanência provisória já estava prestes a vencer. Ela havia renovado 2 vezes com a ajuda de advogados voluntários, usando apenas o nome de batismo e documentos básicos obtidos com apoio de uma paróquia. Mas agora, com um jornalista ligando sua identidade à antiga vida acadêmica, bastava um clique e tudo estaria exposto. Ela pensou em falar com Henrique, mas e se ele não a defendesse? Naquela noite, Sandro enviou um e-mail com o seguinte conteúdo. Lorena, ainda estou disposto a ouvir sua versão antes de publicar. A história já está circulando em círculos fechados. Ignorar não vai proteger você. Escolha ser parte da narrativa. Ela não respondeu. A ameaça silenciosa pairava no ar.
como se o chão estivesse prestes a ceder sob seus pés. O envelope estava amassado nas bordas, como se já tivesse enfrentado uma viagem longa até ali. Sem selo aparente, sem remetente visível, apenas o brasão oficial no canto esquerdo e o nome Lorena Ávila impresso em letras frias. Ela soube o conteúdo antes mesmo de abrir. Sentou-se no degrau da entrada do prédio, a mochila ainda nas costas, os olhos fixos no papel que tremia entre os dedos. Senhora Lorena Ávila, comunicamos a abertura de processo para a revisão da sua permanência no país, com base na ausência de comprovações documentais definitivas associadas ao seu histórico de entrada e permanência. Prazo para resposta: até o 15º dia útil após recebimento desta notificação. Lorena leu uma vez, depois de novo. Depois, apenas deixou a folha pousar no colo. O ar ao redor parecia mais denso. O mundo, mais uma vez, começava a se fechar. Ela sabia que os papéis que usava, obtidos com a ajuda de uma ONG, no nome simplificado de batismo, com apoio de um protocolo antigo, não resistiriam a uma verificação cruzada agora sob exposição pública. Por anos, o sistema havia ignorado sua existência. Agora, decidira olhar. No fim do dia, quando ela chegou à mansão, Henrique estava sentado na biblioteca. Uma pasta aberta sobre a mesa, um copo de uísque intocado ao lado. Ele a chamou com um gesto seco. Lorena entrou com passos contidos. Isso é verdade? Ele perguntou, levantando um papel impresso do qual Lorena só conseguiu ver o cabeçalho. O quê? Que você está sendo investigada, que sua situação é instável, que os documentos que você usou para trabalhar não são plenamente rastreáveis, que você viveu aqui com dados incompletos por anos. Ela ficou em silêncio. Henrique insistiu. É verdade. Lorena assentiu, lentamente. Henrique fechou os olhos. Ficou em pé. Por que você não me disse? Porque eu não podia, disse a voz quase sumida. Porque se eu falasse, não estaria aqui. Nem teria conhecido sua filha. Nem, a voz falhou, nem teria tido a chance de ver ela dizer obrigada. Henrique apertou os olhos. Você tem ideia do que isso significa? Estão dizendo que você se infiltrou na minha casa, que enganou o RH, que mentiu para estar perto da Clara. Eu nunca fiz isso. Eu só queria sobreviver. Você é uma doutora, uma professora universitária, e agora está aqui, com uma identidade frágil, num país que pode te mandar embora a qualquer momento. Eu sei. E não fez nada? Ela respirou fundo. Eu tentei. Entrei com o pedido de refúgio. Juntei o que pude, mas me negaram por falta de provas. A documentação do Miguel foi apagada. Os registros sumiram. Depois, o tempo passou. E tudo que consegui foi um RG provisório de um nome reduzido e o silêncio do sistema. Então eu só continuei. Vivia com medo, mas continuava. Henrique andava de um lado para o outro. Eu confiei em você, Lorena. Ela abaixou os olhos. Eu entendo se quiser que eu vá embora. Não é uma questão de querer. Então já está decidido. Não por mim, pela lei. Ela apenas assentiu. E saiu da sala antes que as lágrimas caíssem. No corredor, Clara ouvia tudo. Estava escondida atrás da porta entreaberta, o rosto meio coberto por um boneco antigo. As palavras visto, mentiu, embora, giravam como espinhos em sua cabeça. Horas depois, recusaria a janta. Recusaria as atividades. Recusaria o contato. Simplesmente se fecharia. Lorena chegou em casa e sentou-se no chão da sala. A mala estava ali, ainda não feita, mas mentalmente ela já havia partido. Pensou em fugir, pensou em desaparecer. De novo. Mas o celular vibrou. Era uma mensagem de Henrique. Clara parou de falar. Nem me olha. Lorena apertou o aparelho contra o peito. A mala continuou ali, mas ela não conseguiu mais tocar nela. Na mansão, Henrique olhava para a filha deitada na cama, os olhos abertos, mas vazios. Sabia que estava prestes a perder duas pessoas e, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que fazer.
Nos dias que se seguiram à discussão entre Henrique e Lorena, a casa mergulhou em um novo tipo de silêncio. Não o que precede a tempestade, mas o que sobra depois dela. Clara não falava mais. Não dizia palavras, não apontava imagens, não gesticulava. Durante as refeições, mantinha o olhar fixo no prato. Durante as sessões, ignorava qualquer estímulo da terapeuta. À noite, se virava para a parede e adormecia em silêncio tenso. Henrique tentou se enganar no início. É só uma fase. Talvez esteja cansada. Vai passar. Mas no terceiro dia, quando Clara não reagiu nem mesmo ao som dos pássaros, os mesmos que costumava imitar sorrindo, ele soube. Ela tinha voltado para dentro de si, e desta vez não havia porta aberta. A terapeuta Melissa não disfarçou o incômodo. Essa regressão é grave, disse. Algo emocional provocou isso. Henrique não respondeu. O que houve com a senhora Lorena? Ela sumiu de repente. Assuntos pessoais. Pois bem, continuou Melissa num tom quase de censura. Se a rotina da Clara for quebrada dessa forma, voltaremos ao ponto zero. Henrique encerrou a conversa ali, mas saiu da sala com um peso no peito que não conseguia mais empurrar para debaixo do tapete. Naquela noite, ele se trancou no escritório e passou horas revendo os vídeos das sessões entre Clara e Lorena. O brilho nos olhos da menina, as palavras espontâneas, a leveza com que interagia. Depois abriu a pasta com a notificação recebida por Lorena. Leu novamente, linha por linha. O tom era frio, impessoal. Uma sentença redigida por um sistema que não conhecia rostos, nem contextos, nem vínculos humanos. Finalmente, olhou para o celular. A última mensagem que enviara a Lorena continuava sem resposta, mas ele já sabia o que precisava fazer. Demorou quase 2 horas para encontrar o endereço que estava nos registros internos da casa. Um bairro afastado, construções simples, iluminação precária. Henrique desceu do carro vestindo um casaco comum, sem relógio, sem escolta. Bateu a porta uma vez. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Luzes acenderam lá dentro. Quando Lorena abriu, ainda de chinelos, a surpresa foi mútua. Senhor Castanho, Henrique, ela hesitou. O que está fazendo aqui? Ele respirou fundo. Vim buscar você. No início ela não entendeu. Vim pedir que volte, continuou. Clara, ela parou de falar. Desde que você saiu. Lorena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Eu imaginei que... Ela engoliu em seco, mas não pensei que fosse tão grave. Henrique assentiu. Você era a ponte. Eu só percebi agora. Ela abaixou os olhos. Eu não posso voltar. A notificação já chegou. Minha documentação está fragilizada. Qualquer passo em falso pode ativar um alerta. Se eu aparecer demais, posso ser localizada. Então a gente enfrenta. Juntos. Lorena olhou para ele com descrença. Você não entende. Isso não é só um problema de papelada. É um problema de país, de identidade, de medo. Eu entendo mais do que pensa. E mais do que isso, eu vi o que você fez com minha filha. Eu vi a menina que você despertou. Se há algo neste mundo pelo qual vale a pena brigar, é isso. Lorena ficou em silêncio. Eu não tenho garantias para te oferecer, continuou ele, mas tenho uma certeza. Clara precisa de você. E eu também. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Eu preciso pensar. Pensa agora. A cada hora que passa, a Clara se fecha mais. E se eu for presa? Se levarem tudo, a gente vai impedir. Vou colocar advogados, apoio, o que for necessário. Mas para isso, você precisa voltar. Quando Lorena entrou na casa naquela madrugada, o ambiente parecia suspenso no tempo. A governanta a olhou com surpresa, mas não disse nada. Os corredores estavam silenciosos, o quarto de Clara com a porta entreaberta. Ela se aproximou devagar. Clara estava acordada, deitada de lado, os olhos abertos, parados. Lorena sentou-se ao lado da cama. Ei, sussurrou. Clara piscou, muito lentamente. Lorena tocou de leve a mão da menina.
Voltei. Clara não disse nada, mas os olhos se encheram de água. Ela se virou, se aproximou e encostou a cabeça no colo de Lorena. Ficaram assim por longos minutos. Na manhã seguinte, Henrique entrou na sala e viu as duas juntas no sofá. Clara apontava para um cartão com a palavra tristeza. Foi o que eu senti, disse. Depois apontou outro. Volta. E agora? Esperança. Henrique sorriu. E Lorena, enfim, também. A mesa da sala de reuniões estava coberta de papéis, pastas, notebooks. As janelas abertas deixavam a luz da manhã entrar em feixes claros, mas ninguém olhava para o céu. Todos os olhos estavam sobre Lorena. Henrique estava de pé, braços cruzados, encostado na parede ao fundo. 3 advogados, 2 homens e uma mulher se revezavam entre telas e cadernos de anotações. Lorena, sentada, parecia menor do que era, mas seus olhos estavam firmes. O cenário é instável, começou o advogado mais velho. A senhora está, tecnicamente, em situação irregular. Há um processo administrativo em curso e, embora não haja ordem de deportação imediata, isso pode ser solicitado a qualquer momento. Há algo que possamos fazer? Perguntou Henrique direto. A mulher, que até então anotava silenciosamente, respondeu: se conseguirmos justificar a permanência dela com base em fatores humanitários, risco real, perseguição política, contribuição significativa ao país, talvez tenhamos uma chance. Mas o caso exige coragem e provas mínimas. Henrique olhou para Lorena. Tem algo que não nos contou? Ela hesitou. Sentia a garganta seca. O ar parecia mais denso, como se a sala fechasse lentamente sobre ela. Mas então olhou para ele, para os olhos de quem lhe estendera a mão, e pensou em Clara, no obrigada em francês, no volta, no esperança. Sim, disse. Chegou a hora de contar tudo. Eu nasci em Cochabamba, numa casa pequena com livros demais e comida de menos, começou. Meu pai era sapateiro, minha mãe escrevia poemas que ninguém lia. Cresci cercada de palavras. As mãos dela tremiam levemente sobre o colo, mas a voz se mantinha firme. Estudei linguística. Aprendi espanhol, quechua, guarani. Mais tarde, francês, inglês. O japonês veio por acaso, por paixão por haiku. Ela respirou, profunda. Me formei em La Paz. Fui professora por mais de 10 anos. Amava ensinar, mais do que tudo. E foi numa palestra sobre bilinguismo infantil que conheci Miguel, meu marido. Ela fez uma pausa. Ele era jornalista, valente, inquieto. Escrevia o que ninguém queria publicar. Denunciou um esquema de corrupção envolvendo verba pública desviada da educação para campanhas políticas. Em menos de um mês, passou a ser seguido, ameaçado. Recebíamos ligações no meio da madrugada, bilhetes sob a porta, avisos. O advogado mais jovem parou de escrever. O silêncio pesava. Um dia, ele não voltou. Disseram que foi acidente, que o carro dele capotou numa estrada deserta. Mas eu sabia. Ele havia recebido documentos confidenciais naquela semana. Estava para publicar uma nova matéria. Ela engoliu seco. No funeral, 2 homens me observavam de longe. Nos dias seguintes, percebi que estava sendo vigiada. Não dormia. Tinha pesadelos. Colegas da universidade começaram a me evitar. Sabiam o que aconteceria. Ela olhou para os advogados. Fui orientada a desaparecer. Peguei um ônibus para Corumbá. Levei o que consegui esconder. Um passaporte vencido, uma certidão antiga, alguns papéis. Atravessei a fronteira com a ajuda de uma freira da congregação que acolhia refugiados. Usei o nome reduzido de batismo e documentos provisórios da paróquia para obter um RG de emergência. A voz começou a vacilar. Pedi refúgio. Contei tudo, mas não tinha provas. Os e-mails foram apagados, os bilhetes destruídos. As ameaças eram verbais. O sistema não acreditou. Negaram. Depois disso, fiquei em silêncio. Trabalhei onde me aceitassem. Diarista, colhedora de frutas, cuidadora.
Usei o que restava do RG provisório para arrumar algo fixo. E então, cheguei até aqui. Henrique baixou os olhos. Nunca voltei, disse ela. Nunca usei meu nome completo. Nunca contei a verdade para ninguém, até hoje. Os advogados ficaram em silêncio por alguns instantes. Isso é uma história muito forte, disse a advogada. E sendo real, tem valor jurídico. Podemos pedir residência humanitária com base em perseguição política, risco pessoal e contribuição social significativa. O vínculo com a menor Clara Castanho e seu impacto terapêutico serão cruciais. E sobre os documentos da universidade? Perguntou o outro. Lorena retirou da bolsa um envelope com papéis gastos, certificados, fotos, uma carta manuscrita em espanhol. É tudo que consegui salvar. Henrique pegou a carta, leu em silêncio. Era uma despedida escrita por uma colega da universidade. Lorena, tua coragem vai ser teu maior fardo, mas também tua luz. Naquela noite de volta à mansão, Lorena encontrou Clara mexendo nos cartões emocionais. A menina apontou para medo e depois para coragem. Qual é você hoje? Perguntou Lorena sorrindo. Clara apontou para coragem de novo. Depois tocou a mão de Lorena. Você também. Na semana seguinte, Henrique acompanhou pessoalmente os advogados até o protocolo da solicitação. Juntaram cartas, depoimentos, histórico de Clara, laudos técnicos, registros audiovisuais e uma análise detalhada do impacto afetivo e cognitivo de Lorena na evolução da menina. Se for negado, disse Henrique, baixo, apelamos e apelamos de novo. Eu não vou desistir. Lorena ficou em silêncio, mas dentro dela, um espaço que há muito tempo estava fechado se abriu. Em uma das sessões, Clara tocou os cartões na seguinte sequência: tristeza, medo, silêncio, amor, esperança. Lorena riu emocionada. Isso é poesia, Clara respondeu. Igual você. Henrique, do lado de fora da sala, ouviu tudo e soube que dali em diante ninguém mais a chamaria de faxineira. Nem ele, nem o mundo, nem ela mesma. Na manhã de segunda-feira, o telefone da governanta tocou 3 vezes antes que ela atendesse. A voz do outro lado estava nervosa. Liga a TV no canal 24. Agora. Ela obedeceu confusa. No visor, uma apresentadora com expressão tensa narrava algo que soava inacreditável. A história de Lorena Ávila, imigrante boliviana vivendo de forma irregular no Brasil, ganhou destaque nacional nesta madrugada após o vazamento de um relatório jurídico parcial e imagens não autorizadas das sessões terapêuticas da filha do empresário Henrique Castanho. Lorena é apontada como a responsável pelos avanços educacionais de Clara Castanho, criança autista, atualmente sob os cuidados exclusivos do pai. No canto da tela, uma tarja chamativa: imigrante irregular emociona filha de bilionário. Henrique foi acordado por seu assessor de imprensa. O celular vibrava sem parar. Vazaram tudo, a história, o pedido humanitário, até os vídeos com a Clara. Como assim os vídeos? Alguém teve acesso ao material da clínica. Sessões filmadas para fins terapêuticos. Tudo apareceu, editado, sensacionalizado. Henrique pulou da cama. Na cozinha, os funcionários murmuravam. No celular de um deles, lia-se: faxineira clandestina assume papel de educadora e emociona criança milionária. Milionário se envolve com boliviana irregular, escândalo ou redenção. Lorena, ao entrar na sala, sentiu os olhares. Eram diferentes desta vez. Não eram só julgadores, eram assustados, intrusivos. Ela se sentou com dificuldade. O mundo, mais uma vez, havia invadido o que era dela. Henrique reuniu a equipe em seu escritório. Isso já está nos trendings. Há uma petição pedindo que o processo de deportação seja interrompido. Outra exigindo investigação contra mim por favorecimento ilegal. A imprensa está dividida, comentou o assessor. Parte da opinião pública está chamando de exemplo humanitário.
Outros estão usando isso para reforçar discursos anti-imigração. Henrique esfregou os olhos. Alguma ideia de quem vazou? Ainda não sabemos. Pode ter vindo da defensoria, de alguém da clínica, ou até mesmo de algum jornalista infiltrado na equipe jurídica. A exposição de Clara é o que mais está revoltando. Dizem que foi exploração emocional da menor. Na sala de TV, Clara assistia tudo em silêncio. As imagens corriam pela tela, fotos de Lorena limpando a casa, dela ao lado de Clara sorrindo, vídeos curtos das sessões com cartões emocionais. Alguns canais chamavam aquilo de amizade improvável, outros de farsa emocional. Ela não entendia todos os termos, mas entendia o suficiente para saber: estavam atacando Lorena. Ela não fez nada, murmurou. No tablet, leu uma das manchetes. Quem é Lorena Ávila, a boliviana que virou mãe substituta da filha do Castanho? Clara fechou o tablet com força. Depois se levantou. Foi até o armário e pegou um caderno. Escreveu poucas palavras. Dobrou a folha e saiu do quarto. Naquela tarde, a entrada da mansão foi cercada por 2 grupos. De um lado, apoiadores segurando cartazes. Todos somos Lorena. Nenhum humano é ilegal. Ela deu voz a quem não falava. Do outro, um grupo menor, mais barulhento. Lei é lei. Volte para o seu país. Não usem crianças para propaganda. Henrique fechou as cortinas. Protegeu Clara. Proibiu gravações externas. Lorena, trancada no quarto de hóspedes, chorava em silêncio. Não pela exposição, mas pelo medo do que Clara poderia estar sentindo. Medo de que a menina voltasse a se fechar. De que tudo o que haviam construído desmoronasse. Até que ouviu batidas na porta. É a Clara, disse a voz doce do outro lado. Lorena abriu. A menina entrou, segurando a folha de caderno. Escrevi isso. Lorena leu. Você me ensinou a falar. Agora é minha vez de falar por você. Clara olhou nos olhos dela. Eu quero contar isso para todos. Lorena caiu de joelhos e a abraçou com força. Do lado de fora, as vozes gritavam. Mas ali dentro, naquele abraço, havia apenas uma verdade. Clara não voltaria ao silêncio, nem por medo, nem por pressão, porque agora ela tinha algo a dizer. A luz da manhã entrava com timidez pela janela do estúdio improvisado na mansão Castanho. Era uma sala usada para videoconferências, mas naquele dia teria outro propósito. Talvez o mais importante de todos. Henrique ajustava a câmera com cuidado incomum. Lorena estava ao lado de Clara, que sentava diante da lente como alguém que sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Ela apertava contra o peito um caderno velho, com folhas dobradas, onde escrevera, à mão, tudo o que precisava dizer. Tem certeza? Perguntou Lorena pela 3ª vez. Clara assentiu. Sim, agora é a minha vez. Henrique se afastou. Sinalizou que a câmera estava ligada. Clara respirou fundo. Os olhos estavam calmos. E então começou. Meu nome é Clara Castanho. Tenho 9 anos. E por muito tempo, eu não falava. Fez uma pausa. Manteve o olhar fixo na lente. As pessoas diziam que eu não entendia, que eu não me comunicava. Mas eu sentia tudo, só não sabia como dizer. Olhou para o caderno. Depois, para Lorena, no canto da sala. Um dia, uma mulher entrou aqui, sem avisar, sem prometer nada. E ela viu algo em mim. Clara engoliu em seco, mas seguiu firme. Ela era a faxineira da casa. Mas para mim, ela era muito mais. Ela me mostrou o que era uma palavra. Depois 2, depois uma frase, e de repente eu estava aqui, falando, porque ela acreditou que eu podia. Fez nova pausa. Então, surpreendendo os pais, continuou. Agora falando em inglês, com desenvoltura, sem hesitação. Henrique sentiu um arrepio na nuca. Depois, com naturalidade, Clara passou a falar em francês. Lorena cobriu a boca com a mão. Não eram apenas palavras. Eram sentimentos sendo compartilhados em idiomas que antes pareciam impossíveis. Em seguida, Clara voltou ao português. Ela me ensinou a falar,
Mas mais do que isso, ela me ensinou a sentir, a dizer o que mora aqui dentro. Tocou o peito com a mão. E agora querem levar ela embora. O silêncio na sala era denso. Dizem que ela não é daqui, que ela não pode ficar, mas o que eu sei é que ela me deu uma vida. Me deu o que ninguém mais conseguiu. Olhou diretamente para a lente, os olhos brilhando. Ela é minha mãe de verdade. Não de barriga, mas de alma. Abriu a folha do caderno. Mostrou a câmera com as duas mãos. Deixem Lorena ficar. Henrique desligou a câmera. Lorena correu até a filha e a abraçou. Por longos segundos não disseram nada. Apenas sentiram. O vídeo foi publicado às 10 da manhã. Henrique escreveu a legenda com os dedos trêmulos. Minha filha foi ensinada a falar. Hoje, ela quer ser ouvida. 2 horas depois, o vídeo já passava de 100 mil visualizações. À tarde, chegou ao 1º milhão. As redes sociais entraram em comoção. O trecho mais compartilhado era o momento em que Clara dizia: "Ela é minha mãe, de verdade." A frase virou símbolo. Manchetes, tweets, cartazes. Na TV, apresentadores exibiam o vídeo com lágrimas nos olhos. Não é apenas sobre imigração, é sobre humanidade. É a criança que o país precisa ouvir. Uma menina que não falava. Agora comove um país inteiro. Na Rua da Mansão, os protestos se transformaram. Cartazes com frases de ódio deram lugar a mensagens de apoio. Ela não cruzou fronteiras, ela construiu pontes. Deixem Clara escolher sua família. Ex-alunos de Lorena, do tempo de Bolívia, começaram a surgir nas redes. Ela me ensinou que minha língua nativa era digna. Me ensinou que falar é existir. Ela já salvava vidas antes mesmo de fugir. No gabinete de um deputado em Brasília, o vídeo era exibido em silêncio. Precisamos responder a isso com justiça, não com burocracia. Enquanto o mundo reagia, Lorena permaneceu em silêncio no quarto de hóspedes. Assistiu ao vídeo dezenas de vezes. Clara sentou-se ao lado dela. "Está com medo?" Lorena assentiu. "Um pouco. Eu também estava. Mas agora não, porque agora o mundo sabe quem você é." Henrique se juntou a elas na sala. "Esse vídeo já tocou milhões. Não tem volta. Agora, o país inteiro conhece vocês." Clara sorriu. Lorena respirou fundo. "Então, que escutem até o fim." A sala do tribunal estava mais cheia do que qualquer um esperava. Jornalistas, ativistas, professores, pais de crianças autistas, curiosos. Do lado de fora, uma multidão se formava com cartazes, faixas e um único pedido: "Deixem Lorena ficar." Henrique ajeitava a gravata pela 3ª vez. Não era comum vê-lo nervoso, mas ali, ao lado de Lorena e Clara, o empresário mais seguro do país tremia nas mãos. Lorena usava um vestido discreto, o cabelo preso num coque simples. Clara segurava sua mão com firmeza, como se dissesse: "Você não vai passar por isso sozinha." O juiz entrou. Um homem magro, de semblante sóbrio, que aparentava ser imune a emoções. O silêncio na sala foi imediato. A promotoria começou. "Excelência, estamos aqui para tratar de um caso claro de permanência irregular. A senhora Lorena Ávila entrou no país sem a documentação necessária, permaneceu por anos em situação ilegal e, agora, utiliza-se de vínculos afetivos para contornar a legislação vigente." Henrique respirou fundo, segurando a indignação. O Brasil é um país soberano. A lei deve valer para todos. Não podemos permitir precedentes perigosos. A advogada de Lorena se levantou com calma. "Meritíssimo, o que temos aqui não é apenas um caso de imigração. É um caso de vida, de impacto social real. Esta mulher não apenas sobreviveu a uma perseguição política, ela transformou a vida de uma criança em silêncio. Clara Castanho não falava, não se comunicava. Hoje ela fala em 3 idiomas, expressa emoções, vive com dignidade. E isso não foi milagre. Foi Lorena, o juiz anotava. Chamamos as testemunhas de defesa. Henrique foi o primeiro.
Eu sou Henrique Castanho, empresário, pai da Clara, e estou aqui porque devo muito a essa mulher. Olhou para Lorena. Quando ela chegou, minha filha vivia num mundo fechado. Não falava, não reagia. Eu tentei tudo. Os melhores terapeutas, as melhores escolas, mas foi com ela, com Lorena, que minha filha abriu a boca e disse suas primeiras palavras. Fez uma pausa, controlando a emoção. Ela não entrou na minha casa para enganar, entrou para limpar, e limpou mais do que o chão. Limpou a dor, a solidão, o medo. Algumas pessoas na plateia choravam em silêncio. Ela é parte da nossa família. E tirá-la de nós seria como amputar um pedaço do coração da Clara. Depois foi a vez da terapeuta Melissa. Todos esperavam resistência, mas sua fala surpreendeu. No início, confesso, resisti. Achei que fosse interferência. Achava que só os profissionais tinham algo a ensinar. Mas a verdade é que Lorena fez algo que eu, com anos de experiência, não consegui. Olhou para o juiz. Ela não aplicou técnica, ela aplicou amor. Outras testemunhas falaram, pais, educadores. Até um ex-aluno de Lorena, que veio da Bolívia, especialmente para a audiência. Ela nos ensinava que cada idioma é uma forma de existir, que o mundo precisa de mais escuta. E hoje, peço que escutem essa mulher. Então, o juiz pediu silêncio. Agora, queremos ouvir Clara Castanho. Um murmúrio atravessou a sala. Clara se levantou, caminhou até o centro com a postura firme de quem entende o peso do momento. O juiz a olhou com gentileza. Pode falar no seu tempo. Clara respirou. Meu nome é Clara. Tenho 9 anos, e até pouco tempo atrás, ninguém sabia que eu existia de verdade. Fez uma pausa. A voz era clara, sem tremores. Eu morava num mundo sem som, sem nome. Eu via tudo, mas não sabia como participar. Olhou para Lorena. Ela chegou sem pedir nada, só ficou perto. Me mostrou palavras, depois me mostrou o que elas significavam. Uma lágrima escorreu. Quando disseram que ela ia embora, eu quis voltar para o silêncio. Mas agora eu sei falar. E eu preciso dizer uma coisa. Virou-se para o juiz. Sem ela, eu não sou ninguém. O silêncio foi absoluto. Um silêncio diferente, carregado de respeito. Por favor, não tirem ela de mim. A sala aplaudiu em pé. O juiz pediu ordem, mas não repreendeu. Apenas anotou algo num caderno. Depois de ouvir todas as partes, ele falou. Este caso é sem dúvida extraordinário e carrega uma carga emocional que não pode ser ignorada, mas também carrega implicações legais profundas. Decido, portanto, adiar a decisão para a análise detalhada de todos os elementos. Suspense. A sentença será divulgada em audiência final dentro de 30 dias. Batida do martelo. Audiência encerrada. Do lado de fora, Lorena foi recebida por uma multidão em silêncio. Ao sair pela porta principal, as pessoas abriram caminho. Algumas apenas a tocaram no braço. Outras murmuraram, obrigada. Henrique abraçou Clara. Lorena chorou pela primeira vez em público. Ela não sabia o que viria. Mas pela primeira vez, acreditava que podia esperar por justiça. O tempo parecia se arrastar como em um sonho lento. Cada amanhecer era uma página em branco e cada noite uma vírgula suspensa. Esperavam. O veredito não chegava e, ao mesmo tempo, se aproximava como uma sombra inevitável. Na mansão Castanho, a rotina seguia num compasso cuidadoso. Clara acordava sempre antes de Lorena. Ia até o quarto da mulher, deitava ao seu lado e perguntava: "A gente tem aula hoje?" Lorena nunca dizia não. "Hoje vamos falar sobre onde moramos", disse certa manhã, enquanto espalhava folhas em branco no gramado do jardim. "Aqui, né?", respondeu Clara, apontando para a casa. Lorena sorriu. "Sim, mas não só." Abriu um livro antigo, de capa gasta. Mostrou palavras escritas em diferentes idiomas. Cada língua é uma casa, um lugar onde a gente mora sem precisar de telhado. Clara olhou com curiosidade. "Como assim? Quando você fala português, mora nele."
Quando aprende outra língua, constrói outro cômodo dentro de você. É como um castelo com várias portas. Clara pensou por um instante. E se a gente esquecer? A casa continua lá, às vezes empoeirada, mas firme. A menina escreveu numa das folhas: minhas palavras favoritas são janelas. Elas criaram, naquele mesmo dia, um projeto: o Diário das Casas Invisíveis. Pegaram um caderno em branco e começaram a preenchê-lo com palavras que moravam nelas. Clara desenhava uma árvore. Em cada galho, uma palavra. No tronco escreveram juntas: língua é casa, amor é o chão. Henrique observava tudo à distância. Passava cada vez mais tempo em casa. Delegava tarefas da empresa. Preferia ficar em silêncio nas varandas, com um café morno nas mãos, apenas escutando. Escutava Clara rindo. Escutava Lorena explicando com paciência. Escutava e via. Via o que por tanto tempo não havia enxergado. Numa tarde chuvosa, Clara perguntou: você morava onde antes? Lorena hesitou. Numa cidade chamada La Paz, cercada de montanhas. Os telhados eram vermelhos e o céu quase sempre azul. Eu falava quechua na rua e espanhol na escola. Clara desenhou uma montanha no caderno. Você sente falta? Lorena assentiu. Muita. Então ela ainda é sua casa? Ela foi. E ainda é. Mas agora moro aqui também. Certa noite, Henrique foi até a biblioteca onde Lorena organizava alguns livros antigos. Posso? Perguntou. Ela assentiu. Ele pegou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Madame, a Clara me perguntou se você vai embora. Lorena ficou em silêncio. Disse que espero que não, mas que ainda não sei. Ela o olhou. Eu também não sei. Henrique apoiou os cotovelos nos joelhos, curvando-se. Sabe, eu construí muitas coisas na vida. Edifícios, empresas, reputações. Mas nada disso me ensinou o que você me ensinou nos últimos meses. Ela franziu a testa confusa. E o que eu ensinei? Henrique olhou nos olhos dela. A diferença entre ter uma casa e ter um lar. Nos dias seguintes, Lorena intensificou o ensino de línguas com Clara, não por obrigação, mas como presente. Ensinou provérbios africanos, ditados andinos, palavras em guarani. Cada uma vinha acompanhada de uma história, de uma emoção. Clara anotava tudo, desenhava. Você percebe que lembra mais do que antes? Perguntou Lorena. Porque agora eu sinto o que aprendo, respondeu Clara. E ninguém esquece o que sente. Henrique viu o diário sobre a mesa. Parou, folheou. Havia uma página onde Clara escrevera: palavras moram em mim, e Lorena me deu as chaves. Ele não segurou a emoção. Certa tarde, Clara e Lorena brincavam de inventar palavras novas. E se lar fosse onde o coração descansa? Sugeriu Clara. Então Lorena seria, Clara pensou, lugar de volta. Na penúltima semana de espera, Henrique fez algo discreto. Pegou a capa do diário que Lorena e Clara escreveram juntas e mandou emoldurar. Colocou na entrada da casa, bem acima do aparador. Por que aqui? Perguntou Lorena, surpresa. Porque é o que mais representa quem vive aqui. Na última noite, antes da possível sentença, Clara teve um sonho ruim. Acordou chamando por Lorena. Ela veio, acalmou, sentou-se ao lado da cama. E se amanhã? Começou Clara sem terminar. Então amanhã você continua falando. Mesmo sem você? Lorena apertou a mão da menina. Principalmente sem mim. Porque cada palavra sua é onde eu vou morar. Henrique, parado na porta, ouviu tudo e entendeu. Ali, naquele quarto, naquela voz sussurrada no escuro, havia algo que nem o tempo, nem o medo, nem uma decisão judicial poderiam apagar. Uma casa havia sido construída e já não havia fronteira capaz de derrubá-la. Era manhã de segunda-feira, quando o telefone tocou na mansão Castanho. Henrique atendeu com o coração na garganta. Do outro lado da linha, uma voz calma informou: a sentença foi publicada. Está disponível no portal da Justiça. Não houve cerimônia, nenhum anúncio formal.
Apenas um documento frio em letras pretas sobre fundo branco. Henrique desligou, respirou fundo e subiu as escadas com passos pesados. Lorena e Clara estavam sentadas no chão do quarto, organizando cartões coloridos com palavras em diferentes línguas. Uma rotina que se tornara hábito. Saiu, disse ele parado à porta. Lorena congelou. Henrique caminhou até a mesa, abriu o notebook e clicou nos arquivos. A página carregou devagar, como se soubesse o peso do que carregava. O texto começava com formalidades, datas, referências processuais. Lorena apenas olhava, não lia. O coração batia como se corresse, até que Henrique leu em voz alta. Após análise do contexto, impacto social, laudos apresentados, depoimentos colhidos em audiência pública e histórico pessoal da requerente, esta magistratura reconhece a excepcionalidade do caso. Fez uma pausa e decide, por este despacho, conceder à senhora Lorena Ávila a residência humanitária com validade indeterminada, garantido o direito de permanência, trabalho e regularização documental. O silêncio veio como avalanche. Lorena não chorou de imediato. Foi como se o corpo primeiro não soubesse o que sentir. Depois, os olhos encheram-se, o rosto enrubesceu e, por fim, ela desabou. Ajoelhou-se ali mesmo, as mãos sobre o rosto. Clara se aproximou devagar e então a abraçou por trás. Envolveu os braços magros ao redor dos ombros da mulher. Não disse nada. Henrique também se abaixou. Tocou o ombro de Lorena com delicadeza. Você pode ficar. Ela o olhou. Eu não acredito. Acredite, é real. Lorena puxou Clara para mais perto. O abraço das duas durou longos minutos. Choro contido, soluços suaves, respiração entrecortada. Ali, no centro de um quarto cheio de palavras escritas com lápis de cor, uma mulher que fugiu da própria história reencontrava o direito de existir sem medo. Na cozinha, os funcionários assistiam à cena pela câmera de segurança do corredor. A copeira chorava. Ela merece. Ela sempre mereceu. Mais tarde, Henrique reuniu todos na sala principal. A partir de hoje, a senhora Lorena Ávila não é mais funcionária da casa. Ela é o que quiser ser. Todos aplaudiram. Clara correu até a mesa e trouxe o diário que haviam feito. Quero que você escreva aqui, disse. Lorena sorriu. Pegou a caneta e na última página escreveu. Hoje me deram um nome sem medo. Um lugar sem fugas. Uma casa feita de escolhas. A notícia se espalhou por outros meios. Os depoimentos da audiência reapareceram nos noticiários. Alguns diziam que a decisão era um precedente histórico. Outros discutiam a justiça emocional versus a legal. Mas a maioria apenas se emocionava. Porque era difícil não se emocionar. Uma criança que não falava, uma mulher que não podia ficar, um encontro improvável que mudou duas vidas. Naquela noite, Clara pediu para dormir no quarto de Lorena outra vez. Só hoje, disse Henrique, fingindo ser rigoroso. Só hoje, respondeu Clara rindo. Antes de dormir, Lorena a cobriu com o lençol e sussurrou. Você me salvou. Clara já fechava os olhos, mas respondeu. Foi você quem me ensinou como. Henrique ficou sentado na sala por um tempo, sozinho. Pensava. Tantas pessoas haviam passado por sua vida. Advogados, executivos, políticos, educadores renomados. Mas nenhuma havia ensinado tanto quanto aquela mulher que, um dia, entrou em sua casa apenas para limpar o chão. E que, aos poucos, lavou as feridas de sua filha. E reconstruiu a casa inteira. Palavra por palavra. As manhãs passaram a ter outro ritmo. Henrique acordava antes do despertador. Tomava café na cozinha, não mais no escritório. O relógio dele, antes dividido em fusos e reuniões, agora incluía o tempo de levar Clara à escola. Uma rotina simples que ele aprendera a valorizar. Lorena, por sua vez, saía 1 hora depois, com uma pasta de couro discreta e os cabelos presos num coque solto.
Dava aula agora em uma escola internacional de referência. Era professora de linguística aplicada e coordenadora de um projeto bilíngue para alunos neurodivergentes. Nunca imaginei voltar a uma sala de aula com meu nome na porta, disse a Henrique certa manhã. Nunca imaginei me emocionar com uma folha de atividade escolar, respondeu ele, mostrando um desenho de Clara com legendas em 3 línguas. Riram. Era esse o tom da nova fase. Leveza sem pressa. Clara florescia. Falava com seguranças no prédio. Cumprimentava vizinhos com um bom dia firme. Na escola, começou a interagir com outros alunos. Primeiro com olhares, depois com palavras curtas e logo com perguntas espontâneas. Posso mostrar meu caderno para eles? Perguntou um dia, tímida. Claro que pode, disse Lorena. Ele é uma ponte e você já sabe como atravessar. A escola onde Lorena lecionava tinha janelas grandes, quadros digitais e corredores silenciosos. Mas o que mais encantava nela era a biblioteca. Quando entrei, senti que era um lugar onde as palavras podiam respirar, contou a Clara ao levá-la pela primeira vez para visitar. Clara correu os dedos pelos livros. Um dia posso dar aula aqui também? Lorena sorriu. Um dia você vai poder escolher qualquer lugar para ensinar. Henrique reorganizou parte da empresa, delegou mais, viajou menos, criou um escritório menor dentro de casa, com paredes de vidro para não se isolar. A Clara está diferente, comentou com Lorena durante um jantar. Está inteira. E você? Estou em paz. Nos fins de semana, os 3 faziam piqueniques em praças da cidade. A primeira vez que Clara correu sozinha em direção a um grupo de crianças, Henrique sentiu um nó na garganta. Vai ficar tudo bem, disse Lorena, percebendo o olhar dele. Já está ficando, respondeu. Numa tarde de sexta-feira, Lorena foi convidada para ministrar uma oficina para pais de alunos com filhos autistas. O tema é linguagem afetiva. Achei apropriado, comentou com Henrique. Na palestra, não usou slides. Falou com calma, de pé, apenas com o caderno nas mãos. Às vezes, uma palavra pode mais do que 1000 estratégias. Uma escuta muda mais do que muitas correções. E um afeto verdadeiro pode ensinar mais do que qualquer método. Ao fim, recebeu um bilhete de uma mãe. Obrigada por traduzir o que eu sentia e não sabia dizer. Henrique passou a olhar Lorena diferente. Não com surpresa, mas com a naturalidade de quem finalmente compreende o valor da presença. Ela não era só quem salvou Clara. Era quem sustentava o novo jeito de existir daquela casa. Certa noite, enquanto Clara dormia, Lorena encontrou um papel antigo na gaveta da escrivaninha. A notificação de deportação. Pensou em rasgar, mas preferiu guardá-lo. Isso ainda faz parte de quem eu sou, disse a Henrique. Ele assentiu. Mas não define quem você vai ser. Na manhã seguinte, Clara correu até o jardim com uma folha na mão. Escrevi uma coisa nova. No papel, lia-se: família não é de onde você vem, é onde alguém escolhe te esperar. Henrique abraçou a filha. Lorena sorriu. E por um instante, o mundo inteiro coube naquela casa. O auditório do Centro Internacional de Línguas estava silencioso. Havia mais de 300 pessoas, educadores, pesquisadores, terapeutas, tradutores, pais de alunos, todos com os olhos voltados para o palco. Atrás do púlpito, um letreiro iluminado exibia Congresso Internacional de Inclusão Linguística, edição especial, Vozes que Transcendem. Clara aguardava nos bastidores. Tinha 17 anos, usava um vestido azul escuro, o cabelo preso num coque simples e segurava um pequeno bloco de anotações. Não precisava dele, decorara cada palavra do discurso, mas gostava de sentir o papel nas mãos. Era, de certa forma, seu talismã. Ao seu lado, Lorena a observava com olhos úmidos e sorriso contido. Nervosa? Sussurrou. Clara balançou a cabeça. Em paz. A coordenadora do evento surgiu. Está na hora. Clara respirou fundo. Subiu os degraus. Ao alcançar o centro do palco,
O auditório se silenciou de novo. Ela olhou em volta. Viu os rostos atentos. Viu a primeira fila, onde Henrique e Lorena se sentavam lado a lado de mãos dadas. Ajeitou o microfone e começou. Boa noite. Meu nome é Clara Castanho. Sou estudante de linguística e pesquisadora iniciante no projeto Palavras Vivas, que mapeia expressões emocionais em múltiplos idiomas. Mas, antes de qualquer título, sou filha de alguém que acreditou que eu podia falar quando o mundo inteiro desistia de me escutar. Um sussurro atravessou o auditório. Eu não falava até os 6 anos. Não por falta de capacidade, mas por excesso de barreiras invisíveis. Eu vivia em silêncio, presa, apagada. Eu era invisível mesmo quando estava presente. Fez uma pausa breve, não para causar efeito, mas porque aquela parte ainda doía. E então, um dia, uma mulher apareceu. Ela não chegou como especialista, nem foi chamada como salvadora. Ela entrou na minha vida, limpando o chão da casa onde eu morava. As pessoas na plateia ficaram imóveis. Mas ela fez algo que ninguém tinha feito. Me olhou, me viu, me escutou com paciência, mesmo quando eu não dizia nada. Clara levantou os olhos diretamente para Lorena. Foi ela quem me ensinou minha primeira palavra em japonês, depois em francês, depois em mim mesma. Alguns olhos já brilhavam. Essa mulher me deu voz quando o mundo me ignorava. Silêncio. Clara continuou. Hoje, estudo linguagens não apenas como sistemas, mas como pontes entre pessoas que, como eu, um dia foram tratadas como ruído. E a maior lição que carrego é que não existe educação sem presença, e não existe linguagem sem amor. A voz estava firme, mas o coração vibrava. Estou aqui hoje porque alguém me ensinou que toda palavra é uma janela. E que algumas pessoas são capazes de abrir as janelas mais trancadas com gestos simples, silenciosos e persistentes. Virou a página. Por isso, encerro este discurso não com um agradecimento técnico, mas com uma homenagem de vida. Clara estendeu a mão na direção da primeira fila. Lorena Ávila, professora, mentora e minha mãe de verdade. Este palco é seu tanto quanto é meu. O público se levantou em silêncio. Depois vieram os aplausos. Não os apressados nem os formais, mas os longos, os que arrepiam. Alguns choravam abertamente. Outros apenas batiam palmas com as 2 mãos sobre o peito. Lorena levantou-se, hesitante. Clara desceu do palco e foi ao seu encontro. Abraçaram-se ali mesmo diante de todos. Henrique também se levantou. Tocou o ombro das 2, e naquele instante ninguém precisou dizer mais nada. Porque às vezes o mundo muda não com discursos elaborados, mas com uma frase simples. Ela me deu voz quando o mundo me ignorava. A tarde estava clara, com uma brisa suave percorrendo os corredores abertos da feira de livros. O chão de pedras irregulares, as tendas brancas balançando levemente e o cheiro de papel novo misturado ao som de crianças correndo entre estandes. Clara caminhava devagar. Tinha agora 26 anos. Usava um vestido verde musgo, simples, e um colar com uma pequena pedra andina, presente de Lorena, dado anos atrás, num dia que nenhuma das 2 esqueceu. Ao lado dela, Lorena observava os detalhes da paisagem com olhos plenos. Cabelos mais grisalhos, mas o mesmo andar firme. Em sua expressão, um orgulho tranquilo, como o de quem testemunha algo florescer após anos de solo incerto. Nunca pensei que veria meu nome num cartaz de livraria, disse Clara, apontando para uma faixa com sua foto e o título em letras douradas. O mundo entre palavras, memórias de uma voz encontrada. Lorena sorriu com os olhos. Eu sempre soube que ele estaria em algo importante, só não sabia que viria junto com o meu. Clara apertou-lhe o braço. E veio. Está em cada linha. Na tenda de lançamento, algumas pessoas folheavam exemplares. Um senhor parou Lorena. Você é a Lorena, não é? Aquela Lorena? Ela confirmou com um sorriso discreto.
Obrigado, disse ele, por existir. Clara se sentou com um grupo pequeno de leitores sob uma estrutura de madeira com tecidos coloridos pendendo das laterais. Pegou um dos exemplares e abriu numa página marcada. Posso ler um trecho? Perguntou. Todos assentiram. Ela limpou a garganta e começou. Durante anos, não fui apenas uma menina em silêncio. Fui uma ausência viva. Até que uma mulher me encontrou. Não em um consultório, nem numa palestra. Ela chegou pela porta dos fundos, sem prometer cura, apenas ficando. Olhou para o público. Ela não me ensinou a falar. Ela me ensinou que havia algo a ser dito. Olhou para Lorena, que permanecia à margem do grupo como sempre gostou de estar. Discreta, mas inteira. Hoje entendo que mães nem sempre nascem no parto. Algumas nascem no dia em que nos olham sem pressa, sem medo e sem manual. Fechou o livro. O grupo aplaudiu em silêncio, com gestos mais emocionados do que ruidosos. Mais tarde, já afastadas da multidão, Clara e Lorena caminhavam entre as estantes de livros antigos. A luz do entardecer pintava tudo com tons dourados. Você se lembra da primeira palavra que me ensinou? Perguntou Clara. Sim, mas você se lembra? Era uma palavra pequena, mas era minha. Foi a primeira casa que construí em mim. Lorena parou diante de um livro em espanhol. Passou a mão na capa. A gente começa pelas palavras, mas no fim são as escolhas que dizem quem somos. Clara assentiu. E eu escolhi você. Lorena se virou, tocou-lhe o rosto. E eu esperei por esse momento sem saber que ele existia. Quando estavam prestes a sair, Clara voltou-se uma última vez para o pavilhão. Olhou para o cartaz com seu nome. Sabe qual trecho mais me emociona? Perguntou. Qual? O último. Lorena esperou. Clara recitou sem precisar abrir o livro. Uma me deu a vida, a outra, o mundo. Lorena sorriu, os olhos marejados, o silêncio cheio de tudo. E assim caminharam juntas até o fim da feira. Duas mulheres ligadas não por destino, mas por decisão. Escolheram-se todos os dias, e por isso nenhuma palavra do mundo seria suficiente. Mas algumas, como aquelas, bastavam. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião com a gente nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!